Deus tem visto a sua humildade, por isso estou aqui para revelar algo lindo para ti. Você ficará morto por algumas horas. Irmãos, eu e os anjos ficamos voando nos ares. O anjo falou: o diabo está vencendo a igreja por causa do pecado. A sua maior vitória vai ser impedir que a igreja suba no arrebatamento. Eu disse ao anjo: eu não quero ser enganado pelos falsos profetas. Não conheço a vida dos irmãos. Não sei o espírito que está operando na vida deles. O anjo disse: olhe para o lado norte. Olhei, e contemplei um homem montado em um cavalo branco. Ele estava galopando nos 4 cantos da terra. Jeremias capítulo 6 versículo 1 veio em minha memória: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Equerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. O anjo disse: esse é o espírito do anticristo. O primeiro selo já se abriu, e a atividade desse cavaleiro está a cada dia se intensificando. Contemplei com os meus olhos que onde esse espírito passava, havia uma manifestação muito forte aqui no mundo físico e no espiritual. Muitos dizem que o primeiro selo não se abriu e que o anticristo ainda não se manifestou. Mas eu digo para os irmãos que já se abriu o primeiro selo. O cavaleiro branco do primeiro selo não pode se manifestar em carne como muitos dizem. Se o cavaleiro branco se encarnar no anticristo, os outros 3 cavaleiros também têm que se encarnar. Inclusive o cavaleiro amarelo, que é a morte, terá que se encarnar. Esses 4 cavaleiros têm que manter a mesma natureza de espíritos malignos destruidores. Não são demônios qualquer, são principados. Contemplei esse cavaleiro branco. Ele é o espírito do anticristo. Seu propósito é tomar o lugar de Cristo e se colocar contra Cristo, ser contra a sã doutrina, manchar a palavra de Deus, desviar os cristãos da verdade. Sua área de atuação são nas igrejas. O que me foi revelado é que o primeiro selo se rompeu para manchar a pureza das igrejas. Esse cavaleiro sairá para enganar os escolhidos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que esta é a última hora. O anticristo de carne não se manifestou, e muitos têm se passados por anticristos por causa desse cavaleiro branco. No tempo de João o apóstolo, surgiram vários anticristos. Esses homens queriam ser Jesus, criavam doutrinas imitando a Jesus quando veio à terra. Cristo pode, pois Cristo era a verdade em pessoa. A doutrina dos Nicolaitas, doutrina de Jezabel e a doutrina de Balaão já estão nas igrejas assumindo o lugar da doutrina de Cristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo é anticristo. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. Assim, tem também aqueles que seguem as doutrinas dos Nicolaitas, o que Deus odeia. Tens porém isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:6. O cavaleiro branco já vem espalhando as falsas doutrinas desde o tempo dos apóstolos. Ele já atua com as falsas doutrinas. Foi nesse tempo que esse selo se abriu. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Hoje temos setas que negam o Pai, e setas que negam a Trindade Jesus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4:3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. 2 João 1:7. Tem seitas que negam que Jesus veio em carne. Esse é o cavaleiro branco, o espírito do anticristo. Esse cavaleiro com aparência branca que simboliza a pureza para enganar as pessoas, dando a aparência de verdadeira, mas a sua realidade é falsa. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Muitas falsas igrejas têm aparência de verdadeiras, mas são falsas. O anticristo assumiu o lugar de Jesus em muitas igrejas. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:15. Esse anticristo tem um arco na mão. Arco simboliza aliança, e muitas igrejas já fizeram aliança com ele, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Esses são os apóstolos do anticristo que enriquecem com o dinheiro da igreja, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. 2 Coríntios 11:9.
O apóstolo Paulo nunca quis ser um peso para a igreja explorando os irmãos. Segundo a Coríntios 11:7, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. O apóstolo anunciava de graça, não cobrava. O espírito do anticristo inverteu isso, e mudou o evangelho puro e simples. Esse cavaleiro assumiu o lugar de Cristo. Em muitas igrejas, preletores e cantores cristãos cobram quantias muito altas seguindo a doutrina desse espírito do anticristo. Segundo a Coríntios 11:4, porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Estão pregando outro Jesus, um Deus que ama o dinheiro. Estão pregando um outro espírito que não é o espírito de Deus. Segundo a Coríntios 11:3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus é simples. O anticristo fez ao contrário, colocou a exaltação, sucesso, glamour, reconhecimento, fama e dinheiro. Tudo isso foge da simplicidade de Cristo. Balaão recebeu grande quantidade de dinheiro para amaldiçoar o povo. Essa doutrina de Balaão está em muitas igrejas. Eles recebem grandes quantias de dinheiro e amaldiçoam o povo com a teologia da prosperidade. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 19:24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Como Cristo inventaria um ensinamento da prosperidade se ele mesmo pregou contra o apego ao dinheiro? Essa doutrina não pertence a Cristo. Essa teologia da prosperidade foi o espírito do anticristo que usou homens cristãos que têm seus corações voltados ao dinheiro para inventarem essa doutrina. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. Coroa simboliza reinado. O evangelho da prosperidade está reinando nas igrejas. Está vencendo nesse momento. O arco que está em suas mãos simboliza algo de muito longe. Sua arma é para atingir alvos de longa distância. O evangelho da prosperidade tem atingido o mundo inteiro. A doutrina dos nicolaítas ainda está em nosso meio. A palavra nico em grego significa vitória no sentido de dominar, e a palavra laíta significa povos. A doutrina que domina os povos é a teologia da prosperidade. Muito dinheiro, fama, sucesso, ter um cargo de pastor para receber um grande salário, ser louvado pelo povo como um grande pregador ou cantor. Esse espírito do anticristo já tinha se apossado da igreja católica em Roma. Essa igreja vendia a salvação fazendo o contrário que Jesus fez na cruz. Ele não cobrou nada para nos dar a salvação. A igreja católica romana perdoava os pecados. Até hoje as pessoas confessam os seus pecados para os padres como se eles fossem uma espécie de Cristo. Todo aquele que rouba o lugar de Jesus é contra ele. Logo então tem o espírito do anticristo. O cavaleiro branco do Apocalipse 6 quer roubar o lugar de outro homem montado no cavalo branco que é Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-me os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11-16. Esse cavaleiro que está montado no cavalo branco é Jesus, e tem uma espada que simboliza a palavra da verdade. Ele é diferente do outro cavaleiro branco que tem um arco na mão, uma arma de caça. As cores brancas do cavaleiro do arco é a imitação do cavaleiro Jesus. A Igreja Católica fez a mesma coisa desse cavaleiro e omitiu a Cristo, perdoou os pecados, vendeu a salvação, e hoje é uma igreja rica e profana. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação.
e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17, 4 ou 6. Assim como João admirou essa mulher se deixando enganar pela sua aparência de poder, assim estão sendo enganados os escolhidos pelas igrejas que pregam a teologia financeira. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for enganariam até os escolhidos. A igreja do Papa que está em Roma é adornada de pedras preciosas cheias de imagens abomináveis, se prostitui com o mundo, e seu passado é triste. Matou muitos homens de Deus, perseguiu, queimou muitos cristãos na fogueira que pregavam contra as suas imundícias. Essa igreja é rica e adornada em ouro. Dela nasceu as igrejas evangélicas da prosperidade que também são ricas. A mesma autoridade divina que um Papa tem, no nosso meio está cheio de irmãos das igrejas da doutrina da prosperidade que diz: eu curo, eu profetizo, minha palavra tem poder para lhe abençoar, minha palavra é profética, o que eu falo vira bênção, a sua oração não vale, deixe eu orar por você para acontecer, deixe eu comprar a sua briga. Eles querem ser o sumo sacerdote, sabemos que Jesus rasgou o véu para não dependermos de ninguém. Eles querem ser o Cristo, querem mudar vidas dizendo que são poderosos. Irmãos, não roubem o lugar de Cristo, não se exaltem pelos dons que o Espírito Santo lhes deu, não se exaltem pelo seu emprego, pelos seus bens, pelo salário que você recebe. Isto é o espírito do anticristo que incita as pessoas a agirem assim. O espírito do anticristo começou na Igreja Católica e alcançou as evangélicas que pregam a doutrina financeira, lembrando também que ele age em seitas que pregam a doutrina de homens, em religiões que não pregam Jesus, qualquer religião que adora imagens. O anticristo assume o lugar de Deus se passando pelo Deus daquela religião. Ele inventa outras doutrinas humanas, até em igrejas evangélicas que colocam o dinheiro em primeiro lugar com ensinamentos financeiros ele opera, imita o ministério de Jesus na terra pregando e operando. Também viu o cavaleiro vermelho galopando pela terra. Esse cavaleiro colocava todo mundo em guerra, mas as guerras não eram apenas físicas, eram verbais. As mortes não eram só dos corpos sendo assassinados, as mortes também eram espirituais. As seitas mudavam a fé de muitas almas. Irmãos do mesmo ministério mudavam a fé dos outros fazendo eles se desviarem. Existia dois tipos de guerras: as guerras físicas e as guerras espirituais. Irmão contra irmão, guerras entre os familiares. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Estas coisas são o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos conselhos e sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim para servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando pois vos conduzirem e vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haveis de dizer nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão o entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Esse cavaleiro vermelho causava guerra em todos os campos da vida humana. Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Também viu o cavaleiro preto galopando sobre a terra. Apocalipse 6, 5-6. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5-6. Esse cavaleiro causava fome no mundo, falia bancos financeiros e desvalorizava as moedas, fazia a inflação subir, e prejudicava as colheitas de verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, matava os animais que servem como alimentação, peixes, animais marinhos, aves, bois, e toda a carne que serve de alimentação era morta. Esse mesmo cavaleiro tinha autoridade para causar fome. Onde ele tocar, causará muita fome espiritual, e isso também era por ordem de Deus, para que o povo corra para os pés de Jesus. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
eu vi o cavaleiro amarelo galopando pela terra. Esse cavaleiro amarelo espalhava doenças, pestes, epidemias difíceis de controlar. Essas doenças eram resistentes aos remédios, pois as bactérias eram tão malignas que não morriam com remédios, forçando as pessoas a tomarem outros remédios mais fortes para matar. E assim aquele antibiótico causava danos nos órgãos internos, gerando outros tipos de doenças. Outras doenças desse cavaleiro eram incuráveis, levando milhares de pessoas ao óbito. Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse cavaleiro que espalha todo tipo de morte tem matado muitos espiritualmente com falsa doutrina e falso evangelho. Muitas igrejas estão mortas. O cavaleiro branco não é o anticristo encarnado. O anticristo encarnado surgirá com o mesmo espírito. Apocalipse 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vai surgir do mar estava no fundo do mar, escondida dos olhos da humanidade, até que ela ressurgirá, aparecerá e será revelada ao mundo. Só então o anticristo encarnado ressurgirá. Segundo a Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo a Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Esse homem é o filho da perdição, nascerá para ser condenado ao lago de fogo. Ele nunca poderá ser salvo mesmo que quisesse, pois ele é um principado que encarnou no ventre de uma feiticeira. Esse homem não foi gerado de um homem com uma mulher. Se fosse assim, haveria salvação para ele. Mas esse principado já foi condenado desde a sua rebelião. Ele vai encarnar para ser o anticristo em pessoa. Esse que nascerá dessa mulher será uma gravidez sobrenatural. Ela engravidará de Satanás, e outro principado encarnará dentro de seu ventre pela permissão de Deus. O anticristo imitará o nascimento de nosso Senhor Jesus. Em 1993, tive o meu segundo arrebatamento. Tive uma parada respiratória devido a um problema de coração. Fiquei internado no hospital. Meu espírito saiu do corpo. Vi um anjo descendo no hospital vindo ao meu encontro. Ele disse que era o anjo Gabriel. Descemos as regiões mais baixas da terra. Um lugar terrível onde não tem ar para respirarmos. Não tem nada de grama, plantas. Uma terra quente e mais fedorenta que um lixão. Vi vários políticos, advogados que ocultaram a verdade para absorver a mentira. Vi vários reis antigos. Vi Herodes, Júlio César, Cleópatra, Jezabel e pregadores. Vi muitos homens que eu não conheço fora do meu tempo. Vi vários parentes meus como minha avó, meu tio, meu irmão mais velho que morreu em um acidente de carro. O anjo Gabriel me disse que iria me levar a uma parte no inferno onde as almas não podem ir. Fomos a um lugar tenebroso onde não tinha alma nenhuma. Só havia anjos aprisionados sendo atormentados pela própria atmosfera daquele lugar. Gabriel me disse que esses anjos haviam cometido grandes pecados quando eles estavam na terra. Eles se materializaram em homens, e se deitaram com as mulheres da terra, as quais tiveram filhos desses anjos que eram aberrações da terra. Homens que atingiam 3 metros de altura e mais de 5 dedos nas mãos. Eram homens de natureza maligna. O propósito desses anjos era contaminar as sementes das mulheres para que Jesus não nascesse com o seu sangue puro, mas nascesse contaminado com o sangue desses anjos rebeldes, e herdasse a sua natureza ruim. Perguntei ao anjo Gabriel o porquê esses demônios estavam presos enquanto os outros estavam matando e destruindo lá na terra. Gabriel me respondeu que esses anjos foram os que contaminaram as sementes das mulheres. Os outros, por não cometerem esse pecado, ficaram livres, mas foram avisados de que se cometessem os mesmos pecados ficariam presos até o juízo final. Esses anjos foram os que se rebelaram junto com Lúcifer, e foram jogados na terra. Os seus lugares não se achou mais no céu. Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou a posse e a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Eles ficaram na terra, e vários demônios começaram a querer contaminar a semente da mulher para que não viesse aquele que venceria a Satanás. Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo. Eu vi esses anjos presos em cadeias, eles são terríveis. Perguntei ao anjo Gabriel o porquê eles não podiam ficar na parte do inferno junto com as almas. Gabriel me disse que aquela parte do inferno não conseguiria prender esses anjos, pois a força de menor gravidade são para as almas condenadas. Por isso que os demônios circulam naquela parte do inferno, pois naquela parte não tem poder sobre os demônios. Na parte onde esses anjos estavam, os poderes das trevas eram mais pesados. Qualquer demônio que se aproximasse daquela parte, ficaria preso nos densos poderes das trevas até o dia do juízo final. Por essa questão, os demônios não se atrevem a se aproximar dali, pois a liberdade para eles é tudo que resta nesse pouco tempo. Ali só caberia aos anjos rebeldes, pois o próprio Deus deu ordem para que nenhum demônio se aproximasse daquela parte do inferno. Eu e o anjo Gabriel, passamos em várias prisões desses anjos. Eles quando me viam pediam pela minha ajuda, eu os ignorei. Um deles olhou para mim com um olhar de ódio e vingança. O outro tentava agarrar o anjo Gabriel e prender ele ali junto com eles, mas as correntes não deixavam eles chegarem perto de Gabriel. Gabriel disse: esses são principados, uma hierarquia de anjos comandantes que foram presos para não acabarem com a raça humana. Ai da terra quando esses principados forem soltos. Passamos em um lugar escuro, vi um principado que há de ser o anticristo. Ele é um dos anjos que está preso nas prisões do abismo. Esse demônio era muito feroz e terrível. Estava esperando o tempo para ser liberto e se encarnar no útero de uma virgem. Essa virgem é uma moça jovem. Sua família é satanista. Toda a sua descendência veio de satanistas. Ela foi escolhida para ser mãe do filho de Satanás. O próprio Satanás se materializou em um homem e teve relações com essa jovem. No dia em que houve o maior ritual satânico de sangue de todos os tempos, na qual ritualizaram o útero da moça com sangue consagrado de crianças mortas, a sua barriga foi banhada com todo aquele sangue. Esse ritual era feito em um lugar secreto. Haviam legiões de demônios ao redor daquela menina que estava sendo consagrada. Depois daquela visão, o Senhor me mostrava que a madre daquela jovem se fechou. Ela se casou com um homem, mas nunca mais aquele útero foi fértil. Ficou uma maldição naquele útero. Nenhuma criança gerada com homem e mulher poderia nascer no mesmo lugar onde veio o filho de Satanás. Sua madre foi fechada. Aquela mãe passou a adorar aquela criança como seu Deus, e todos os satanistas também adoravam a criança. A criança ficava escondida do mundo em um lugar parecido com um deserto. Eu não sei dizer que lugar era aquele. Essa criança não podia ser revelada antes do tempo. A idade seria de 30 anos de idade. Até lá, essa criança ficaria em oculto até ela ser apresentada como o único que poderá colocar a paz no mundo. Essa criança que vi, ainda era um bebê e tinha uma natureza maligna. Não era uma criança comum. Aquele bebê era o filho da perdição. Segundo a Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo a Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse homem é o filho da perdição. Nascerá para ser condenado ao lago de fogo. Ele nunca poderá ser salvo mesmo que quisesse, pois ele é um principado que encarnou no ventre de uma feiticeira. Esse homem não foi gerado com um homem e uma mulher. Se fosse assim, haveria salvação para ele. Mas esse principado já foi condenado desde a sua rebelião. Ele vai encarnar para ser o anticristo em pessoa. Essa semente que nascerá dessa mulher será uma gravidez sobrenatural. Ela engravidará de um principado, e outro principado encarnará dentro de seu ventre pela permissão de Deus. O anticristo imitará o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O cavaleiro branco não é o anticristo encarnado. O anticristo encarnado surgirá com o mesmo espírito. Em Apocalipse 13:1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Não há salvação para aquela criança que acabara de nascer. O seu destino já foi traçado antes dele nascer, pois esse bebê antes de nascer era um demônio que estava preso no inferno. Tinha cometido um pecado terrível. Está condenado ao lago de fogo no dia do julgamento. Esse demônio só estava seguindo a ordem de ser o anticristo. A sua pena de condenação já estava escrita desde a fundação do mundo. Esse príncipe é o braço direito de Lúcifer.
Ele era o mais próximo de Satanás. No dia da rebelião nos céus, ele foi o primeiro dos anjos depois de Lúcifer a se rebelar e ir para o lado de Lúcifer. Isso fez com que Lúcifer o admirasse e o adotasse como filho, e ele adotasse Lúcifer como pai. Mas algo deu errado. Essa tríplice aliança foi rompida quando esse anjo príncipe foi encarcerado no abismo, e Lúcifer ficou livre na terra, tendo acesso em reinar no inferno e governar a terra. Esse príncipe tem o poder de persuadir pessoas com palavras malignas que entram na mente das pessoas, arrastando grande multidão a segui-lo. Vi preso um outro príncipe, a besta da terra, e era o braço esquerdo de Lúcifer. Lúcifer prometeu para esses dois príncipes que depois da rebelião, que um se assentaria no lado esquerdo e outro no lado direito quando ele ganhasse a guerra final. Esse príncipe tem o poder de operar sinais e maravilhas. Ele não irá enganar, mas possuirá muitos satanistas para realizar toda a sua obra maligna. Em 1999, o anjo do Senhor me levou para um deserto e me mostrou visões futuras. Vi um anjo com uma